Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre quantos discípulos há na igreja que você frequenta. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser, é opcional deixar um comentário nos vídeos, no vídeo agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Pode ser alguma crítica, algum elogio, pode ser alguma sugestão, pode ser algum pedido de oração, pode ser algum agradecimento para Deus, não importa. Se quiser colocar, fique à vontade. Quando eu puder, eu vou ler, vou responder, tá certo? E peço que aqueles que não se inscreveram no canal de Deus, que é esse, por favor, se estiverem me ouvindo agora, por favor, se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, tá? Desde já, Deus agradece. Agora vamos fazer juntos uma oração para começar, tá certo? Queridos amados, obrigado por essa meditação, obrigado por esse momento. Peço que o Senhor me inspire neste momento e que me tome, Senhor, Espírito Santo, que fale através da minha boca. Seja quanto às suas palavras, que todas vezes o Espírito Santo do Senhor, que seja apenas o seu instrumento, esse mensageiro aqui falando, Senhor. Que os três professores do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será ensinada aqui. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu faço a pergunta da meditação para vocês. Quantos discípulos há na sua igreja? Mas antes que vocês me respondam, vamos entender uma coisa. Membros da igreja e discípulos são duas coisas diferentes. Tá certo? Não é a mesma coisa. Porque o membro é aquele que frequenta a igreja, só que frequenta por ali, frequenta tal. Mas não é, nem sempre o membro é um discípulo. Porque o que é ser um discípulo? Se você pesquisar na internet, vai falar que discípulo é um aluno e, e seguidor, né? Ele é um aluno e segue o mestre, né? Então, vai falar que os discípulos de Jesus, eles ouviam Jesus pregar, aprendiam com Jesus, né? E eles evoluíam, seguiam Jesus. Mas era só isso que eles faziam? Não, eles serviam Jesus também, né? Discípulo tem a ver com servir, né? Eu vou dar dois exemplos para vocês. Um é de membro, o outro é discípulo. Pode ser que o primeiro seja membro ou o segundo seja discípulo, tá? Eu vou falar os dois e depois eu vou dizer qual é qual. Chega uma pessoa na sua igreja e vai falar assim: oi, tudo bem? Como é que vai? Eu tô me mudando para cá e tô procurando uma igreja para congregar, né? Você vai falar muito bem, seja muito bem-vindo, não sei o quê. E vai receber a pessoa na sua igreja. Aí a pessoa fala: tô vendo que a igreja é bem simples, que tá pequena, né? Tá no início. É, você já tem clube de desbravadores? Porque eu tenho dois filhos pequenos, e um tá na idade de bravador, o outro tá na idade de ser aventureiro, e se não tiver, eu posso ajudar, porque eu era líder na igreja que eu frequentava, eu desbravador, eu posso ajudar então a montar se eu não tiver, eu posso ajudar a administrar, tem barracas, e tem sala para crianças aqui. Se não tiver, a minha esposa ela era líder no momento de criança lá, ela pode ajudar tem uma salinha de crianças aqui, ela pode ajudar a montar, trabalhar com as crianças, tal. E aí já tem dois alunos, que vocês são dois, que não sei o quê. A igreja aqui já tem, o pastor prega bastante aqui, ou ele tem outras igrejas que vem menos, porque se precisar de alguém para pregar aqui, eu estou à disposição, eu pregava bastante na igreja, né? Eu tenho cursos, coisa, eu já fui pastor de outras igrejas de outras doutrinas, tudo mais, eu posso também pregar aqui, eu tenho muito estudo bíblico já aqui também, já fui batizado nessa igreja, tudo posso ajudar a pregar, porque não sei o quê. Tá certo, meus irmãos? Esse é o primeiro exemplo. Agora, vamos para o segundo exemplo. Uma pessoa chega na igreja, você cumprimenta, fala: seja bem-vindo. Estou procurando uma igreja para congregar. Essa igreja ela tem as cadeiras dela são de madeira. Já tem algum projeto para botar a cadeira estofada ou vai ser só de madeira mesmo? Essa igreja tem desbravador? Sim, porque eu tenho dois filhos que estão na idade de um de ser desbravador e ser aventureiro. Essa igreja já tem um clube? Essa igreja já tem sala para criança, porque eu tenho duas filhas crianças, eles precisam ir para a salinha, porque não sei o quê. O pastor vem bastante tempo aqui, como é que funciona?
né? Então, queridos irmãos, qual que é qual aqui? O primeiro caso é um discípulo. Você vê que ele se oferece para fazer as coisas. Então ele está querendo servir. Servir a quem? Ao Senhor, a causa do Senhor. Então ele quer servir, ele quer ajudar as crianças a se desenvolverem aventureiros, bravadores, ele quer ajudar na pregação, ele quer ajudar na evolução da igreja, ele quer pôr a mulher dele para ajudar na evolução das crianças, ali na salinha das crianças, ele quer. Ou seja, ele está querendo servir na igreja. Agora, quanto a essa outra pessoa que chegou, a segunda, ela está querendo usufruir da igreja. Ela está querendo conforto para ela, está procurando um lugar que ela se sinta confortável. Mas ela não está pensando em servir. Então ela é um membro, né? E aí tem uma grande diferença entre discípulo e membro, queridos irmãos. O discípulo ele vai querer servir, ele vai querer viver a causa de Deus. O membro ele vai sentar na igreja, ele vai só ouvir e vai embora, né? Eu posso falar que dentro da igreja eu sou membro, porque eu não, eu não, eu não prego ainda, né? Mas não é porque eu pareço membro, mas na verdade eu não sou, eu sou um discípulo. Por quê? Porque eu não prego na igreja por timidez, por tudo mais, mas em algum momento eu vou pregar. Mas eu tento ajudar no que eu posso. Quando é necessário lá, eu vou lá e ajudo a arrumar os equipamentos. Quando é necessário, eu vou lá e fico manuseando o equipamento lá, o computador, para tocar as músicas se a pessoa que costuma fazer não está. Entendeu? O que eu posso fazer para ajudar, eu faço. Entendeu? Já doei alimentos para causa, lá para coisa. Eu pego, já entreguei livros, né, para ajudar, né? Quando tiver talvez passeata para entregar coisa, eu quero estar junto, entendeu? Eu sinto vontade de participar, de ser realmente um discípulo. E mais, eu estou vivendo a causa do Senhor quando eu estou gravando essa mensagem para vocês. Então, eu estou participando de um trabalho missionário, entendeu? Eu sou missionário? Depende, né? Porque tem o missional e o missionário. São duas coisas diferentes também. Por quê? Na verdade, o missionário é muito mais do que alguém que faz uma missão. Quando a gente vê uma situação, de quem que é a missão? É minha? Não, a missão é de Deus. Foi Ele quem criou a missão, né? A Bíblia, ela está dentro da missão? Não, a Bíblia, ela foi criada com o propósito de ajudar na missão. Ela é uma dos fundamentos da missão, é uma das propostas da missão ali, né? Qual é essa missão? A missão que Deus deu ao ser humano é pregar, fazer discípulos, trazer as pessoas para Deus, para a hora que Jesus voltar e levar os seus, ajudar as pessoas a se voltarem para Deus. Essa é uma missão que todos nós temos, né? Todos nós temos essa missão. Todos nós somos cristãos que queremos ser um discípulo, temos que trazer as pessoas para Deus. E é justamente isso que eu tento fazer neste canal. Trazer as pessoas para Deus. Eu não quero trazer as pessoas para a igreja adventista. Você vai falar assim, cara, ainda querendo que a gente vá para a igreja adventista. Não. Eu quero que as pessoas venham para Deus. Eu quero que as pessoas peguem a Bíblia, que as pessoas estudem a Bíblia, que as pessoas conheçam a Bíblia, que as pessoas vivam a Bíblia. Para que elas possam então estar salvas junto comigo lá. Porque eu amo meu próximo, né? Eu olho e vejo uma pessoa ser presa, que nem, por exemplo, estou vendo essa situação aí do Bolsonaro sendo preso, né? Tanto para ser preso, né? Foi condenado. Eu fico chateado. Sendo ou não partidário dele, apesar que eu não voto nele, né? Não votaria nele de novo, né? Já votei, mas não votaria nele outra vez por conta de uma seguinte coisa. Porque ele é muito grosso quando ele fala, ele não tem papo para falar direito, acaba. Mas se não, eu sinceramente não vi muita coisa errada dele, mas eu não tô afim, né? Eu vou votar em outro candidato. Mesmo que ele conseguisse aí dar um jeito de ser candidato, eu não votaria nele dessa vez, pelo menos não no primeiro turno. E provavelmente no segundo também não. No segundo turno talvez eu não daria o voto se fosse ele Lula, por exemplo. Mas eu vejo ele sendo preso, ou quando eu vi o Lula sendo preso, quando o Lula foi preso eu não tinha essa cabeça, mas se eu ver o Lula sendo preso de novo, ou ele sendo Bolsonaro agora sendo condenado, eu fico triste, porque é um ser humano, é um irmão meu que está ali. Ele é não é irmão de fé, ele é da mesma descendência que eu, ele é um ser humano igual a mim, entendeu? Você vê que os animais, eles se defendem. Então, você vê que tem um animal sendo atacado, vamos supor, um leão sendo atacado.
Vem outros leões e vão tentar leoas, tudo e defender o leão. O ser humano não, ele tá vendo o irmão se atacar, ele tá caçoando dele, tá achando bom que ele tá sendo preso. Você entendeu? Ah, mas se cometeu crime tem que ser preso. Claro que sim. Ninguém tá falando que não. Só que nós não podemos olhar para uma pessoa que está sofrendo e sofrer junto, e não sofrer junto, e achar que aquilo é legal, rir, já sarro da pessoa que está sendo presa. Não. Ela vai cumprir a sentença? Vai. Se cometer algum erro, tem que pagar. Como o próprio Bolsonaro falou que estava na presidência, se meu filho fez alguma coisa de errada, ele vai ter que pagar. E é uma coisa ele, se ele fez uma coisa de errada, vai pagar, assim como o Lula, qualquer outro. Então, não importa quem seja, nós não podemos fazer festa porque uma pessoa está sendo presa. Isso não é uma coisa de um cristão, né? Então, queridos irmãos, isso é mostrar que você está por fora da situação. Então, ser um discípulo é muito mais do que você servir ao Senhor. Você tem que servir a Deus. Você tem que seguir. Assim como Jesus veio e ele serviu, ele não veio ser servido, ele veio servir. Então, você vê que ele lavou os pés dos discípulos, ele serviu. Você entendeu? Ele não veio para servir ninguém, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? Ele mesmo foi batizado, entendeu? Então, nós precisamos trazer as pessoas para Deus. É essa a nossa função como missionário, entendeu? O missional. Porque o missionário, simplesmente falar que é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais simples ali, entendeu? Uma coisa que o missional é o missionário, só que é mais sofisticado, você entende? É uma coisa muito mais profunda, entendeu? Nós temos que primeiro compreender que a missão é de Deus, que Ele permite que nós participarmos dessa missão, né? E se nós aceitamos, nós vamos ser usados por Ele para servir como missionário, para poder levar a mensagem. Então nós vamos servir como missionário, como mensageiro para a mensagem, entendeu? Nós vamos servir como missional, né? Missional ou mensageiro, missioneiro ou missional, é a mesma coisa, só que é um outro olhar, podemos dizer assim, uma coisa mais profunda, porque senão confunde com o mensageiro simples. Não é só levar né, o missionário, não é só ter uma missão ali, coisa, que nem vai ter uma missão, te dá uma missão. Você vai lá e vai impedir que tal pessoa cometa tal roubo. Tal lugar ele vai cometer o roubo. Ele mandou um aviso. Aí você vai lá e vai impedir. A missão é impedir o roubo que acontecer. Aí você vai lá e impede o roubo. Então você cumpriu a sua missão. Então, aí você foi um missionário. Né? Mas não é só você cumprir uma missão. Missionário não é que você tem uma missão. É mais do que isso. Né? Então você tem que entender que essa missão não é sua. Essa missão é de Deus. Você está sendo usado para fazer parte dessa missão. Então, você vê que quando Deus põe Adão e Eva no mundo, foi dado a eles alguma missão? Sim. Qual foi a missão deles? Não comer da árvore proibida. A missão deles era, qual que era ali a incumbência deles ali? Servir a Deus, multiplicar, comer de tudo que eles queriam comer no Éden, menos da árvore proibida, e cuidar dos jardins como jardineiro. Porém, você sabe que eles caíram em pecado. Quando eles caem em pecado, Deus já dá a sentença para eles, né? Ele é expulso de lá, tem as punições, e ali já fala uma coisa importante, né? Que o descendente da serpente, que a descendência da mulher iria esmagar a cabeça do descendente da serpente, que o descendente da serpente picaria a descendência da mulher no calcanhar. Ou seja, quem que é o descendente da serpente? Satanás. Né? Satanás é descendente da serpente. E quem que é a descendência da mulher? É Jesus. Né? É Jesus. Então você vê que Satanás foi e fez com que Jesus fosse crucificado na cruz. Mas Jesus ressuscitou, vencendo e destruindo Satanás. Né? Então você vê que, irmãos, naquela época, eles já sabiam da vinda do Messias. Eles já sabiam que viria a ressurreição. Você entendeu? Por quê?
Quando você vê lá Jó, ele fala sobre o negócio de ressurreição, ele fala da morte, que teve a sepultura, de esperar. O próprio Moisés fala sobre isso, né? Ele fala a respeito também de algo do tipo, né? E ele fala do livro da vida, você entendeu? Coisa que pra gente foi revelada só em Apocalipse. Né? A gente sabe disso por Apocalipse. E, enfim, Abraão sabia das promessas, Noé, você entendeu? Então, a Bíblia não nos revela totalmente as coisas, mas provavelmente, quando Adão e Eva caíram no pecado, Deus chegou neles e falou, olha, depois que ele deu essa sentença, ele falou, vocês poderão um dia voltar para o Éden. É o seguinte, vocês precisam se arrepender do erro, entender o erro que vocês cometeram, se arrepender. Se vocês se arrependerem, perdoarem um ao outro aí pelos seus erros, vocês poderão, com o tempo, voltar para o Éden, voltar para o paraíso. Pois virá um Messias, um descendente da mulher, virá um Messias aí, virá um ser que vai morrer para pagar o pecado de vocês. Né? Vai vir alguém que vai levar o pecado de vocês. E esse alguém depois irá levá-los de volta ao paraíso. De alguma maneira, mais ou menos assim. Deus falou para Adão e Eva, porque eles sabiam disso. Né? A Bíblia não nos revelou isso porque não é necessário. Né? Mas fica claro isso por quê? Porque depois disso, Caim sabia disso, mas ele não quis ouvir. Tanto que Caim, por que Caim quis fazer lá o sacrifício? Porque ele sabia da promessa. Só que Caim achava que ele ia voltar para o paraíso. Se ele fizesse o sacrifício apenas, que ele ia voltar já para o paraíso. Foi por isso que ele quis fazer o sacrifício, não por temência a Deus. Mal sabia Caim que ele não iria voltar naquela vida no paraíso, que ele iria morrer. E só depois de ressuscitar que ele iria para o paraíso. Né? Entendeu? Então Caim não entendeu. Abel só entendeu a situação. Então, você vê que Caim mata Abel e Caim se perde, né? Deus tenta ajudá-lo, tenta dar chance para ele, mas ele se perde, constrói a cidade, né, de Enoque, onde ninguém precisa de Deus para nada. E aí Adão e Eva tem mais um filho, Sete, e Sete fala, sem contar outros filhos que Adão e Eva tiveram, não foram só esses, né? E Sete, então, ele passa para o seu filho, que chegou em Matusalém, né, que chegou em Enoque, que depois chegou em Matusalém, que chegou em Lameque, que chegou em Noé, que foi passando dos filhos, dos netos, e foi indo, até chegar em Abraão, até chegar em Isaac, até chegar em Jacó, até chegar em José, até chegar no Israelita, até chegar em Moisés, até chegar em Jó, até chegar, enfim, chegou para todo mundo, né? Jó provavelmente viveu na época de Abraão ali também. Então você vê que eles já sabiam que essa promessa existia. Não é de agora, queridos irmãos. Então, esse trabalho missionário foi feito. Olha o trabalho missionário, por exemplo, de Noé. Enquanto houve a construção da arca, Noé pregou para todas as pessoas da época dele, falando, olha, se preparem, se arrependam, vai vir o dilúvio aí, e se vocês não se arrependerem e mudarem, vocês vão morrer afogados. Agora, se vocês mudarem, se arrependerem, vocês poderão, inclusive, se Deus permitir, entrar na arca junto com a gente. Nós vamos na arca, porque virá o dilúvio. As pessoas caçoaram de Noé, falaram que ele estava louco, que ele estava bêbado, que ele estava drogado, que ele estava, sei lá o que achavam de Noé. Aí o dilúvio veio e todo mundo morreu afogado, percebeu que Noé tinha razão. Né? Aí veio João Batista e pregou, falou, olha, cuidado, o Messias está vindo aí, ele é um homem que eu não sou digno nem de desamarrar os sapatos, nem nada do tipo, ele vai vir aí, então as pessoas não queriam ouvir. Aí veio Jesus, João Batista o batizou, reconheceu, o batizou, né? E aí veio a voz de Deus, veio a pomba da paz lá em cima de Jesus e Deus do céu falando, esse é meu filho amado, aquele a qual me alegra. Né? E aí Jesus falou, esse é o nome que eu falava a vocês, e as pessoas não ouviram João Batista, perseguiram, mataram João Batista, depois perseguiram Jesus, mataram Jesus, e Jesus ressuscitou para nos salvar. Então, agora, queridos irmãos, antes desse momento de Jesus, vários profetas ali avisaram Israel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, avisaram que Israel ia cair.
né? Que Judá ia cair, Israel já tinha caído. Que Judá ia cair, que eles iam ser levados para a Babilônia. Mas eles ouviram? Não. Que Israel também ia cair? Não. Israel foi dizimada pela Síria e nunca mais surgiu o reino de Israel. Enquanto isso, o rei de Judá foi levado cativo à Babilônia e depois foram levados de volta, né? Depois de 40, 70 anos, acho, né? A maioria dos que foram não voltaram mais, morreram todos lá cativos. Entendeu? Depois, Esdras e Neemias pregaram para que os descendentes que voltaram a Israel, a Jerusalém, pudessem não cometer os mesmos erros. Eles começaram a cometer os mesmos erros. E aí Neemias começou a pregar, começou a gritar, a rengar, né? Foi feito todo mundo expulsar as mulheres que tinham casado, que não eram israelitas, e um monte de coisa, aquela confusão toda aí. Neemias também, né? Esdras, Neemias, os dois. Então, gente, para você ver a luta que eles tiveram, alertar dos acontecimentos, mas o povo não ouvia, entendeu? E quando eles falavam, muitas vezes os reis, como no caso de Acabe, falavam: ah, esse cara só fala mal de mim, só fala mal porque você só faz o que é errado. Você vê que Isaías, por exemplo, foi morto por um rei de Israel, por Manassés, rei de Judá. Rei de Judá, né? Manassés matou Isaías, entendeu? Então quer dizer, gente, será que nós vamos cometer os mesmos erros hoje, deixar de ouvir pessoas que estão tentando chamar a atenção da gente? Na maioria das vezes, não é nem sempre, na maioria das vezes, Deus vai falar coisas que é contrária ao que a gente quer. Por quê? Porque o que a gente quer é errado. A gente só olha com os olhos, como já cansei de falar para vocês, nós só enxergamos com os olhos. Nós não usamos nossos outros sentidos. Agora, Deus enxerga o todo. Então ele sabe o que é melhor pra gente. Então nem sempre as nossas escolhas é melhor pra gente. A gente vai escolher às vezes pelo dinheiro, pela ambição, pelo dinheiro, às vezes pelo gosto, às vezes pelo que eu quero, mas não o que Deus quer pra mim. Eu tenho que parar pra pensar e ver, é isso que Deus quer pra mim? É isso que Deus quer que eu siga? Qual é o caminho que Deus quer pra mim? Você entende? Então, queridos irmãos, tudo isso acaba fazendo de nós um discípulo. Se nós chegarmos a servir ao Senhor, se nós queremos servir a causa do Senhor, né? Se a gente falar, a pessoa é um carola, porque é bitolado na igreja, não, ele é um discípulo. Não, carola, o nome está errado. Está servindo a causa do Senhor. Ah, eu preciso ir na igreja toda, no caso da Adventista, por exemplo, é sábado, domingo e quarta para ser um discípulo? Não, até porque é uma coisa interessante. Isso é uma coisa aqui no Brasil. Mas quando você vai lá para os Estados Unidos, para os outros lugares, os adventistas só vão na igreja no sábado. Porque assim eram também os judeus, né? Você vê que os judeus, eles também só iam na sinagoga no sábado. Tá entendendo? Portanto, a gente não precisa ir aí. Mas aqui no Brasil tem esse dia quarta, curso de oração, e o domingo, curso de evangelismo, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Eu, por exemplo, não vou, porque é longe, mas eu participo de uma reunião na quarta-feira à noite, que é via Zoom, e no domingo também. Hoje mesmo vai ter mais tarde. Quarta-feira passada eu não participei porque eu esqueci. Né? Tanta coisa na cabeça que eu acabei esquecendo. Mas quarta-feira que vem eu vou participar. Eu vou botar meu relógio para despertar para poder não esquecer, porque é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Quando eu tô trabalhando agora, né? A gente fica na correria do trabalho, chega cansado e acaba esquecendo das coisas, né? Então, eu vou marcar para não esquecer. Então é assim que é isso, irmãos. Nós temos que entender que, que Deus Ele quer discípulos, não quer membros na igreja. Então, queridos irmãos, respondendo a pergunta da meditação, se eu olhar na minha igreja aqui, eu vejo poucos discípulos. Eu vejo membros. Mas discípulo mesmo é difícil a gente olhar e ver realmente quem é um discípulo, né? E como eu estava falando, por exemplo, agora há pouco, às vezes acontece acho que eu não falei não, eu ia falar e não falei. Que, por exemplo, faz de conta, se eu morasse, por exemplo, lá no Ipiranga, em São Paulo, aí eu frequentava lá a Igreja Internacional da Graça, por exemplo. Aí eu mudei para Itaim Paulista. Eu vou sair de Itaim e vou lá de Ipiranga na igreja? Não. Eu vou procurar uma igreja lá em Itaim para começar a servir ali a Deus. Vou começar a ver o que eu posso fazer para ajudar e servir a causa de Deus ali. Então eu estou sendo um discípulo.
Agora, se eu sair dali e ir para outra igreja, eu não estou querendo servir a Deus, estou querendo ser um membro daquela outra igreja. Você entendeu? É claro que eu posso sair de vez em quando e ir lá para visitar, né? Acho que a igreja da Roda Graça não permite que membros preguem, né? Só os pastores. Mas, por exemplo, teve um rapaz aqui que ele fundou a igreja que eu frequento, né? Ele foi um dos cofundadores da igreja aqui. Ele e mais outras pessoas. Só que ele acabou depois se mudando para Santa Catarina, né? Mas já, de vez em quando, ele vem para cá por algum motivo, e aí ele vem visitar a gente aqui, e ele veio, já pregou aqui na igreja, ele já pregou, já tudo mais, já fez escola sabatina, tudo. Então, tá errado, não, então, ele tá servindo ao Senhor, ele veio para visitar, para matar saudades dos amigos que ele fez aqui, dos irmãos aqui, a qual ele ajudou a fundar essa igreja, né? Você entende? Então é uma pessoa é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que realmente eu vejo Deus nele, que realmente é uma pessoa de bem, que é um discípulo realmente de Deus. Ele é um discípulo, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu vejo pessoas que se fazem de discípulos, se fazem de coisas, muitas vezes são lobos em pé de cordeiro dentro da igreja. Pessoas que fingem ser o que não é, que vão ali, que pregam, que faz tudo, só que quando você ações dessa pessoa, você vê que essa pessoa não está seguindo corretamente o que está escrito ali na Bíblia, né? Não tá fazendo o que é correto. Você vê pessoas agindo de maneira errada, né? E isso não é legal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, queridos irmãos, porque nem todo membro da igreja é um discípulo. O discípulo, ele vai servir a causa do Senhor, ele vai tratar as pessoas como Deus trataria, ele vai tratar bem, ele vai tentar fazer o bem, ele vai tentar o máximo possível compreender a pessoa bem. Mesmo que ele compreenda que a pessoa fez algo errado, ele não vai ficar magoado, ele vai tentar controlar, tá tudo bem, tá tudo certo, ele vai tentar pregar a coisa da boa vizinhança. Então, essa pessoa realmente ela está afim da causa do Senhor, de servir o Senhor. Agora, aquela pessoa que quer arrumar encrenca porque a pessoa isso, a pessoa aquilo outro, não dá certo, né? Não dá certo, às vezes até estraga o movimento religioso, né? Pessoas deixam de frequentar certos lugares por conta de pessoas, como eu já contei casos aqui para vocês, né? Por conta de quê? Por causa de uma pessoa que não, que não age corretamente, você entende? Às vezes prejudica até a fé de uma pessoa por conta disso. A troco de quê? Entendeu? Então, queridos irmãos, vamos servir a Deus corretamente. Deus, Ele é Pai. Ele está nos chamando para ajudá-lo, nos permitindo que a gente trabalhe na sua missão, no seu projeto. Então, ele tem a missão, a Bíblia, ela faz parte dessa missão, ela foi criada por causa da missão, entendeu? Por causa do discipulado. A missão não é a Bíblia não, ela não é a missão, entendeu? A missão não é levar a mensagem da Bíblia. Muita gente fala, a missão é levar a mensagem da Bíblia. Não. A Bíblia foi criada por causa da missão. A missão não é levar a mensagem da Bíblia. A missão é trazer as pessoas para Deus, para que Jesus possa vir e levar, arrebatar os seus. E ser preparado para quando Jesus vir e arrebatar os seus. A missão é que estejamos preparados e ajudaremos os demais a se prepararem para a volta de Jesus. Essa é a missão. Agora, isso é uma missão. Agora, a Bíblia, ela vai nos levar à missão. A missão é a gente alcançar a graça, alcançar a salvação. A gente só vai alcançar essa salvação através da Bíblia. Ela vai nos levar à salvação. A Bíblia completa. Eu não estou falando do Novo e nem do Velho Testamento, estou falando dela completa. Então, por isso é que eu sempre falo aqui, estudem a Bíblia, estudem as Escrituras. Está certo, queridos irmãos? Eu não sou um expert para falar muito sobre esse assunto. Mas o que eu posso dizer para você é que ser um discípulo é você servir na igreja. Eu sirvo na igreja, eu não sou pregador assim ainda, mas na igreja, mas eu não estou pregando para vocês aqui, eu não mando mensagem para as pessoas todos os dias, mando. Eu não, na igreja, quando precisa de mim lá em alguma coisa, eu não estou fazendo, eu não vou lá, ajudo a consertar o computador quando há algum problema, eu não vou lá e fico na frente do computador fazendo as coisas enquanto para conseguir quando falta o rapaz lá que faz, né, ele que põe as músicas, coisa, quando ele vai para outro lugar, ou falta, vai para alguma outra igreja cantar, fazer alguma coisa, lá participar de outra igreja, eu vou lá e faço a honra. Então, o que eu posso fazer para ajudar a causa, eu faço. Já entreguei livros, já doei alimentos, já.
Eu não pago a minha oferta? Pago. Eu não pago o meu dízimo quando eu estou trabalhando? Pago. Portanto, eu sou um discípulo da igreja. Eu posso ser que eu sou um discípulo do Senhor, então que eu não sou somente ali na igreja, não sou só um membro, eu sou um discípulo. Né? Por isso que eu falo que eu sou mensageiro do Senhor, que eu sou um discípulo, que eu sou missionário. Eu tento levar a mensagem às pessoas para que elas se voltem para o Senhor. E como eu sempre falo, se as pessoas parassem para ouvir os meus vídeos, pode ter certeza que o mundo seria muito melhor. Que a sua vida, se você parasse para me ouvir, seria muito melhor. Tem pessoas que escutam um pedacinho e para. Tem pessoas que escutam inteiro, mas, mas não ouvem inteiro, mas não escutam. Tem pessoas que põem lá para tocar, deixa lá e faz outras coisas e não presta atenção. Tem pessoas que ouvem, prestam atenção, mas não põem em prática na vida. Tem que pôr em prática, queridos irmãos. Tenho certeza que vai ser muito melhor. Muito melhor. A vida não é para reclamar. A vida não é para a gente estar. Não, vamos aceitar a vida que a gente tem. Né? Vamos aceitar, queridos irmãos. Entendeu? Mesmo eu tô trabalhando, enfrentando alunos que não estão nem aí para aprender, aquela gritaria, aquela algazarra na sala, mas daí? Mas eu tenho que estar feliz por ter o meu emprego, por estar ali trabalhando, por ter o meu salário, por estar ali empregado. Não importa se os alunos são isso, não. Eu estou ali para trabalhar, então eu estou feliz por ter o meu trabalho. Entendeu? Eu não reclamo, mais que eu chego cansado, mais que os alunos dão trabalho, eu não reclamo assim. Isso aí tá ótimo, você está trabalhando. Agora eu vejo pessoas que trabalham para si, pessoas que não tem ninguém para mandar, ninguém para dar ordem, ninguém para te vigiar, ninguém para ficar inspecionando se o trabalho está bom ou não. Não tem ninguém acreditando na tua orelha, tá vivendo num paraíso, tá vivendo na tranquilidade, no silêncio, tá ali, se não quer trabalhar, tal dia também não trabalha, e pronto. Se tiver um problema, não, hoje não vou fazer, não dá. Agora, e mesmo assim, ele vai reclamando da vida. Pessoa que fala que não pode, que não é obrigada a nada. Agora, olha pra mim, por exemplo. Eu tenho que ir na escola, eu não posso faltar, eu tô com garganta ruim, eu tô gripado, vou ter que trabalhar na segunda, amanhã. Eu fui trabalhar ruim na quarta-feira, já com tosse, com garganta ruim, espirrando. Tive que estar lá, não posso pegar licença, senão eu perco meu trabalho. Sou mandado embora, porque eu sou contratado, não pode pegar licença. Tem que trabalhar de qualquer jeito, tem que aguentar a barulheira de aluno nos meus ouvidos, tem que aguentar direção pegando o pé, né, velho? Direção te cobrando, né? Cobranças que vêm da supervisão para a direção passa para os professores. Isso não é para mim a cobrança, tá? É para todos os professores, tá certo? Tem que aguentar a pressão, né? Os alunos não querem nada com nada e você sendo cobrado, entendeu? Então, eu não reclamo. Eu gosto de ser professor, mas nessa situação eu preferia não ser, sabe, meus irmãos? Se fosse para mim hoje em dia, se eu pudesse naquela época enxergar o que é hoje, eu não seria professor. Hoje em dia eu não faria faculdade de professor. Eu não faria. Por mais que eu ame minha profissão, de paixão, amo mesmo, tenho orgulho de ser professor. Só que, infelizmente, os alunos não querem estudar. E se eles não querem, eu não posso fazer nada, entendeu? Então, eu fico na sala de aula, praticamente eu fico como um babado, eu tô me sentindo um babado na sala de aula, não um professor. Porque eu não posso ensinar, porque eles não querem ouvir, eles não querem parar para ouvir, então eu só tenho que jogar exercício lá e se virem, porque eles não querem me ouvir, eles não param para me ouvir. Entendeu? Quando eu quis ser professor, foi na época que eu estudava, era outra coisa. Nós ouvimos os professores. Eu nunca vi na minha época, nenhuma vez, eu me lembro dos alunos gritando para não algazarra na sala de aula. Não. O professor chegava, todo mundo estava quieto lá, ouvindo o professor trabalhar. Entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, depois que eu me formei, não era isso. Era outra realidade. Eu trabalhava lá em São Paulo com um eventual, inclusive, os alunos não respeitavam muito o eventual, mas eu dava matéria, eu dava exercício, a maioria fazia, eles ficavam quietos, né? Tinha os barulhinhos do fundo, falava, não quero fazer nada, tudo bem, abaixa a cabeça e fica quieto, né? Joga um baralhinho, faz alguma coisa no fundo quieto, quieto, sem fazer algazarra. E era tudo bem.
Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, os alunos gritam, os alunos estão descontrolados, totalmente. É outra realidade. Então, hoje em dia, eu não queria ser professor. Se eu saísse da escola hoje em dia, eu jamais iria cursar ser professor, nunca. Entendeu? Se eu pudesse, naquela época, ver o futuro e ver que ia ser isso, eu de jeito nenhum teria escolhido essa profissão. Entendeu? Ah, mas você não está fazendo teologia, tem professor de ensino religioso? Sim. Mas eu pretendo entrar numa colégio adventista, entrar numa escola que tem ensino religioso e tentar mudar um pouco essa direção, porque não tá dando, eles não param para ouvir a gente. Entendeu? Eu fico chateado com isso. Chateado, literalmente, chateado. Entendeu? Por conta disso. Mas eu tô reclamando? Não tô, tô da minha, tô indo trabalhar, tô indo fazer minha função e pronto. Você entendeu? O que eu quero é aguentar até o fim do ano, conseguir manter o meu contrato aberto, para que o ano que vem eu possa ainda pegar de Proatec, que é Proat ou Proatec, como chama, né, aqui em São Paulo, que é a profissão a gente fica no laboratório, vendo os computadores, essas coisas que eu quero. Não quero mais ficar em sala de aula, assim, com muita aula. Pegando uma sala ali, duas no máximo, mais Proatec eu tô satisfeito. Entendeu? Até que é 20 aulas, então umas duas salas, então são 30 aulas, pegar duas matemáticas, tudo certo. Pegar uma sala só de matemática, 25 aulas, pra mim tá ótimo. Eu não quero mais do que isso. Você entendeu, queridos irmãos? Então eu quero um pouco mais de sossego, eu quero um pouco mais de tranquilidade. Mas nem por isso estou reclamando. Agora tem gente que vive na paz, no silêncio, no conforto e reclama. Tem gente que vai trabalhar e volta numa boa e reclama. Tem gente que mora no interior, que vai trabalhar e volta e ainda tá achando ruim. Olha o trânsito de São Paulo, olha a coisa desumana que é o metrô em São Paulo de saída, que você tem que pegar cheio, e de graças a Deus você não está naquele lugar. Entendeu, queridos irmãos? Então é isso. Vamos tentar ser realmente discípulos do Senhor. Ser discípulo é muito mais do que ser aluno e do que ser seguidor. Não, você tem que servir, você tem que viver para o seu Senhor, você tem que pregar a sua vontade lá na cruz com Jesus e viver a vontade dele. Né? Eu, como diz Paulo, e como eu digo também, a música também da minha igreja, que eu sempre falo, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A minha vontade não vale nada. A minha vontade era comer a carne de porco, era comer uma feijoada, mas Deus não quer. E o Espírito Santo veio e me tomou. Quando ele me tomou, ele tirou de mim essa vontade. Eu não sinto vontade, impressionante. Eu nunca senti vontade. Eu já fui em restaurante e tava lá feijoada e eu não tive vontade de pegar. Eu passei direto, como se fosse nada. É impressionante. Se fosse antigamente, eu ia direto na feijoada. É impressionante como eu não sinto falta. Como mudou dentro de mim o negócio. Eu não sinto falta nenhuma. Por quê? Porque eu aceitei a vontade do Senhor. Porque eu deixei que o Espírito Santo tomasse a minha vida. Agora, se eu pegar e falar, não, vou começar um pedacinho hoje para experimentar, dar uma comidinha, porque eu vou começar a ter vontade outra vez. Por quê? Porque eu vou estar abdicando da vontade de Deus fazendo a minha. Então eu não posso nem sequer pensar em querer quebrar esse ciclo. Não, Deus quebrou esse vínculo para sempre. Não tem mais essa carne de porco, eu não como mais. Eu não quero tomar mais café, só o cheiro do café já me enjoa. Já me enjoava antes, agora então nem se fala. Por quê? Café faz mal para a saúde, eu não tomo mais leite, eu não quero mais tomar leite. Mesmo que eu não tivesse problema em tomar leite, eu também não ia tomar, porque faz mal para a saúde. A gente tem que evitar certas coisas, mudar de, de situações, entendeu, queridos irmãos? Deus, Ele está querendo nos guiar rumo à vida eterna. Será que nós estamos prontos para isso? Hum? Será que nós estamos sendo discípulos, realmente levando a mensagem do Senhor? Será que nós estamos vivendo a Bíblia? Será que nós estamos por dentro da Bíblia? Será que nós estamos servindo o Senhor, servindo a causa? Eu pago o meu dízimo quando estou trabalhando. Quando não estou, não. Quando estou trabalhando, eu pago. Eu dou oferta. Eu não dou oferta da igreja, mas eu dou para o Anjo da Esperança. Então, eu faço a minha função. Eu estou ali pregando. Eu estou ali fazendo a minha vida. Você entende? Eu estou ali servindo a causa do Senhor. Eu posso não pregar na igreja ainda, né? Mas eu estou tentando, por exemplo, levar pessoas na igreja. Tem duas pessoas, infelizmente, uma das duas conseguiu ir ainda, mas eu não vou desistir.
E assim conheci essas pessoas pessoalmente que eu não as conheço, são colegas de curso. E assim vai, querido. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, tentar viver para a causa do Senhor. O que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Né? Por exemplo, eu posso ajudar na manutenção da igreja. Eu não vou ajudar na limpeza da igreja, por exemplo, porque geralmente eles fazem de domingo, e domingo eu estou em aula. Hoje eu estava em aula de manhã, por exemplo. Eles iam limpar a igreja hoje, mas eu estava em aula, não poderia ir. E outra, eu moro longe, eu não posso andar 3 quilômetros para ir lá fazer isso, porque acaba a gasolina é cara. Né? Se eu tivesse grana, fosse rico, eu ia de boa. Se eu morasse pertinho da igreja, tem gente que vai a pé lá. Então, eu iria também, limpar de boa, ajudaria na limpeza. Mas infelizmente eu moro longe, tudo atrapalha. Mas se precisar de manutenção de parte elétrica, essas coisas, pode me chamar, que eu estou ali para ajudar. O que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Que nem, por exemplo, teve um dia que levaram lá o, o como é que fala? Um notebook que não pegava e não estava entrando a imagem lá no projetor. Aí eu fui olhar tudo e foi visto que o projetor, a peça que eles colocaram lá, o projetor era entrada VGA. E o notebook só tinha entrada HDMI, não tinha VGA. Aí compraram uma peça lá, adaptador, só que colocar a peça no USB e VGA. E aí o que acontece? Não transmite, o USB não transmite imagem, só transmite som, né? Então, não é dessa maneira aí, né? Como eu queria. Então eu peguei e falei, eu tenho um adaptador em casa que serve aí para que aconteça a minha imagem. Aí se quiser a gente pode ir lá buscar, só que aí alguém tem que me levar, porque o meu carro não tem gasolina para ficar vindo, não posso ficar fazendo, ainda vir com o meu carro, gastar gasolina e voltar lá de novo. Aí o irmão da igreja falou, não, eu vou com você, eu te levo lá, vamos lá. Aí eu vim até aqui, peguei o adaptador, levei na igreja, você entendeu? E eles puseram lá no computador. E funcionou, entendeu? E funcionou. Você entendeu? E aí pôde usar o notebook lá para fazer a apresentação e tudo mais. E eu deixei lá emprestado. Eu nem me lembro se eles me devolveram o adaptador. Não tenho certeza não. Depois eu vou olhar aqui. Se não devolver, depois eu tenho que ver lá. Porque eles não estão usando mais, né? Porque já chegou o notebook novo e tudo mais. Mas se não me devolver, eu vou depois ver lá. Mas eu acho que deve ter devolvido, eu não lembro, sabe? Tem tanta coisa na cabeça que eu não lembro. Mas é assim. Mas eu emprestaria de novo, né? Aí teve um dia lá que não tinha o notebook, porque o irmão que levou o notebook, o outro da igreja estava com defeito, o irmão precisou viajar e levou o notebook. Aí a irmã da igreja tentou levar o dela, mas o dela já estava com defeito, não funcionava outra coisa. E aí, falei, tivesse falado de trazer o meu, só não vim buscar o meu, porque eu queria que alguém viesse me trazer. Se alguém tivesse me trazido aqui para pegar, eu pegava o meu e levava. Só que, infelizmente, eu não tinha ninguém para me trazer. Porque o irmão que me trouxe outra vez, ele não estava na igreja. E aí eu ia falar com o outro irmão, só que ele foi pregar justamente naquele dia, ele foi pregar na escola sabatina. Aí não teve jeito. Porque senão eu teria vindo buscar. Então isso é servir a igreja. Então se eu posso vir aqui pegar algo para ajudar, por que não? Você entende? Isso faz parte, isso é servir. É você estar ali para fazer a causa acontecer. Você vê que na minha igreja, cada um tem uma função. Então tem lá o irmão, que é o tesoureiro. A outra é encarregada lá da Ministério das Crianças, que é a outra das crianças. A outra, ela é diretora de informações. A outra é diretora da Escola Sabatina. A outra é da ADRA. O outro é encarregado lá da parte da sonoplastia, né? Ele que fica no computador lá, colocando as músicas, as coisas. Os outros, negócio de desbravadores, diretora de desbravadores, a outra diretora, sei do que, a outra secretária da igreja, a outra secretária dos desbravadores, a outra não sei o que. Cada um na sua função, todo mundo participando para que o projeto vá adiante. Entendeu? A pessoa não pode estar sozinha, né? Então não é uma pessoa só. Entendeu? Quando você fala Igreja Universal, é o líder, o dono da igreja é de Macedo. A Internacional da Graça é Ré Soares. Mundial, Valdemiro Santiago. Assembleia, Silas Malafaia. Agora, Renascido em Cristo, apóstolo Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, a bispa, né? Agora, bispa Sônia Hernandes. Agora, Adventista,
Quem que é a dona da Adventista? Não tem. Tem a fundadora, uma das fundadoras, as cofundadoras, que é Ellen White. Mas ela foi uma das cofundadoras, uma das. Teve vários, teve ela, teve Tiago White, teve o Guilherme Miller, enfim, vários que uniram, que participaram, sendo fundadores desse movimento que hoje é a Igreja Adventista. Não teve um especificamente. E todos esses cofundadores já morreram. Então, hoje, quem que é o dono da igreja? Não tem, o dono da igreja é Deus. Tem um movimento hoje e são pessoas que coordenam esse movimento. Tem o presidente, do grupo, tem o presidente da região, tem os diretores, tem não sei o quê, cada um na sua função, mas todo mundo junto fazendo a igreja funcionar. Então é bem distribuído os cargos ali, para cada um numa função para que a igreja funcione. Não tem uma pessoa por trás, não tem um dono da igreja, não. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque isso mostra discipulado, mostra as pessoas organizadas para que todo mundo está servindo a causa ali. Então, quando você, por exemplo, você é um anjo da esperança, você está sendo também um discípulo, está servindo a causa. Por quê? Porque você está dando uma oferta, como eu dou essa oferta, que é para levar a mensagem do Evangelho. Pois o anjo da esperança, parte do dinheiro vai para manter o novo tempo no ar, e a outra parte para fazer as revistas que subiram para chegar às pessoas de graça. Então, você está sendo discípulo, você está ajudando na causa. E quando eu dou o dízimo, parte dele vai para ajudar a igreja ali local, eu estou dando o dízimo, a outra parte vai para a direção geral da igreja, que é dividida, parte desse dinheiro vai para o Novo Tempo também, para ajudar o Novo Tempo a estar no ar. Portanto, eu estou fazendo a minha função. Quando eu dou meu dízimo, quando eu dou minha oferta, quando eu faço a minha vida, eu estou servindo a causa do Senhor. Então eu estou sendo discípulo. Eu estou ajudando a levar o evangelho. Eu estou gravando essa mensagem, mandando o evangelho. Eu estou ajudando a ajudar, dando manutenção nos grupos, no WhatsApp e tudo mais. Eu estou fazendo a minha parte, levando o evangelho. Portanto, eu sou um discípulo. Isso é ser discípulo. Agora, quando você chega daquela pessoa que eu contei no início da meditação, querendo só saber se a igreja tem isso ou aquilo ou outro, se a igreja vai ser confortável para ela ou não, essa pessoa não está interessada em ser discípulo. Ela está sendo uma membra. E mesmo assim, ainda ela está indo ali por estar. Entendeu? Então é preciso entender que nós temos que viver para Deus. As pessoas pensam que ir na igreja uma vez é o suficiente para não. Você vê que as pessoas lá vão uma vez só na semana na igreja, no sábado, mas elas estão pregando a semana inteira, elas estão na palavra do Senhor a semana inteira. Tem que estar. Se você não está na palavra do Senhor, você está na palavra do mundo. E se você está no mundo, você está se distanciando do Senhor. Então, não tem como viver nas duas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que elas querem servir a Deus, mas não querem abrir do mundo. E acha que simplesmente uma vez falar de Deus, você não é. É por isso que eu estou aqui, eu perco às vezes 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, meia hora para gravar essa mensagem para vocês. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber as verdades, que as pessoas têm o direito de ter a oportunidade de se voltar para Deus. E o que eu quero é ver vocês, 91 inscritos que estavam até a última vez escolhendo no meu canal, eu quero ver todos vocês juntos comigo na vida eterna. É por isso que eu estou aqui gravando, tá certo? É por isso. Seja quantos fãs tiver escrito. Se uma pessoa daqui tiver comigo na terra, eu vou estar feliz. Se duas tiver, melhor ainda. Se todas tiver, aí que eu vou estar feliz mesmo, né? Mas se tiver uma só, eu vou ficar feliz por ela, não vou ficar triste pelo resto. Porque eu queria que todo mundo tivesse. Tá certo? Eu tento fazer a causa do Senhor. Você vê que, por exemplo, lá na igreja também, a irmã da igreja, ela mora mais ou menos uns 2 quilômetros da igreja, sentido Mogi, é contrário do meu aqui. Aí eu peguei e falei, ela pegou e falou, não fui na igreja por causa do meu filho quebrou, né? E não dava pra ir, não dava tempo de ir ao ônibus. Eu falei, quando eu faço, me liga, se eu estiver na igreja, eu vou te buscar. Eu ofereci para buscar ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que eu vejo que ela realmente ela é fiel a Deus, que realmente é uma pessoa discípula do Senhor, que ela está ali para agregar, para completar, para levar a mensagem que é uma pessoa realmente de Deus, que ela não quer na igreja só por ir. Então, é uma pessoa que quando falta, faz falta, né? Você entende, quer dizer? Então eu estou ali para ajudar. Se eu puder ajudar alguém, tudo mais. Porque, por exemplo, quando a irmã da igreja estava bem doentada, que ela não podia nem andar, as pessoas iam na casa dela, pegavam ela no colo, punha no carro, pegava ela no colo, levava para dentro da igreja, para levar ela de volta para casa, e estava tudo bem. E estavam lá. Então é causa. As pessoas saem da igreja lá, eu vou visitar pessoas que estão doentes, pessoas que deixaram de ir na igreja por algum motivo, tentando trazer as pessoas de volta para Deus. Não para ir para a igreja, mas para levar a casa do Senhor. Entendeu? Muitas vezes as pessoas nem dízimo dão. Que nem eu, por exemplo, na maioria do tempo que eu estou na igreja, eu não dou dízimo.
Eu não dou dízimo, porque eu geralmente não estou trabalhando, né? Você vê que eu trabalhei esse ano quanto? Eu trabalhei um mês esse ano, então eu trabalhei 2 meses eu trabalhei, né? 2 meses, porque foram 2 meses que eu trabalhei, então eu dei 2 meses de dízimo. Depois eu não dei mais. Então, ó, nós já estamos no mês 9, então eu dei 7 meses eu não dei dízimo. Entendeu? Agora no mês que vem, quando você trabalhar de novo, no mês que vem eu vou receber, eu vou dar o dízimo. E nem por isso as pessoas me rejeitam. E nem por isso deixam de vir atrás de mim quando eu deixo de ir na igreja. Você vê que eu fiquei um tempão sem ir na igreja, o que aconteceu? Eles vieram aqui atrás de mim. Eles vieram aqui, fizeram uma. Veio 3 pessoas pregar e levaram a gente para a igreja. Eu fiquei sem ir quando a minha mãe estava que estava impossibilitada, que ela tinha caído, levado ferro. Quando ela se recuperou, eu voltei para a igreja. Entendeu? Se fosse por causa do dinheiro, eles não vinham atrás de mim, porque eu não dou nem um centavo para a igreja, eu não dou lucro para a igreja, não. Porque eu praticamente não dou dízimo, eu não tenho trabalho fixo, né? Então, eu só dou se eu estiver trabalhando. Então é assim, queridos irmãos. Então, faz parte. Cada um na sua. Então, nós temos que amar os nossos irmãos, amar o próximo. Você vê que lá era um costume o quê? Chegar no local e dar até um beijo no rosto, né? E não é o homem na mulher, mulher não era homem no homem, mulher na mulher, dava um beijo no rosto. Era um beijo de amor, mas não era um beijo de homossexuais, essa coisa, não, era um beijo de amor de um irmão pelo outro, entendeu? Então, como o beijo que Judas deu a Jesus, era esse tipo de beijo, só que não é um beijo de traidor como o de Judas, né? Que foi para dizer que era Jesus. Mas era um beijo que significava amor ao próximo, que significava. Tem até um nome agora que eu não vou lembrar, né? Mas é uma coisa importante. Então, é importante a gente estar feliz quando vê o irmão voltando à igreja. É importante a gente estar triste quando vê o irmão deixando de frequentar a igreja. É importante a gente ir atrás de quem está precisando. É ver você ver na pessoa necessitada e ir atrás de tentar ajudá-la. É você tentar pregar para pessoas à sua volta. É você tentar servir ao Senhor de toda a sua força, de toda maneira possível. Isso é a sua obrigação. Servir ao Senhor. Isso é ser um discípulo. Agora, você sentar na igreja, ouvir e ir embora, e não fazer mais nada, depois só no outro culto que você vai ouvir de novo, você é só um membro que está ali. E membro não faz diferença nenhuma para a igreja. Infelizmente, muitas das igrejas têm um monte de membros, mas discípulos não tem praticamente nenhum. Tem igreja que tem 1000 membros, mas tem um discípulo, tem 2 discípulos. Porque tem tantos mais discípulos ali, se as pessoas deixassem o Espírito Santo tomar conta, como eu deixei. Né? Eu deixei o Espírito Santo tomar conta de mim. Tanto que eu não sinto falta nenhum pingo, como eu já falei, de comer uma carne de porco. Eu não sinto problema nenhum em guardar o sábado. Eu não tenho problema nenhum em seguir o que na Bíblia está escrito. É claro que tem algumas coisas que para mim é mais dificultoso, mas eu sigo. Né? Muitas vezes eu caio em pecado, caio, peço perdão a Deus e sigo em frente. Hoje mesmo eu caí em pecado. Pedi esse perdão a Deus e sigo em frente. Entendeu? Você vê que os apóstolos, até eles caem em pecado, quem somos nós para não cair? Entendeu? Aí, mais uma coisinha para te encerrar. Apóstolo, discípulo é a mesma coisa? Não. O apóstolo é escolhido por alguém para fazer um trabalho. O discípulo, ele mesmo decide seguir o seu mestre, né? Então ele vai, aprende e decide seguir o seu mestre, ele é um discípulo. Agora, apóstolo é escolhido, né? Você vê que os 12, eles foram escolhidos por Jesus para uma missão, né? Que foi levar o evangelho ali, né? Eles foram os 12 escolhidos, né? Ele estava Judas, depois saiu Judas e entrou Paulo no lugar dele. Agora, por exemplo, Estevão, ele nunca foi apóstolo, ele foi discípulo, né? Aquela procissão, Maria Madalena e o próprio Zaqueu, né? Que, que e o outro lá, o cego lá o cego lá que estava na estrada, né? Bartimeu, eles eram discípulos de Jesus, mas nunca foram apóstolos. Bartimeu seguiu. Aquele homem que tinha uma legião de demônios dentro dele lá, que saiu, foi para os porcos e os porcos foram lá do penhasco, aquele homem virou um discípulo de Jesus, porque ele pregou para Jesus. Aquela mulher samaritana, ela virou uma discípula. Os samaritanos lá, muitos eram discípulos de Jesus, mas apóstolos foram aqueles 12, né? Então, as pessoas levam a mensagem, o discípulo ele não vai só aprender,
a mensagem, não, ele vai aprender a mensagem do mestre e ele vai levar adiante, ele vai passar a ensinar. Então, o discípulo, ele vai fazer o quê? Ele vai virar o mestre de outras pessoas. Então, como é que funciona o discipulado? Ó, vamos entender. Eu vou, para conta, eu consegui voltar no tempo e estive lá com Jesus. Então, eu vou dar um exemplo lá deles lá. Então, vamos lá. Pedro estava lá, sendo orientado por Jesus, Jesus estava falando para ele. Aí ele foi aprendendo com Jesus, ficou aqueles 3 anos lá seguindo Jesus, e ele foi aprendendo as coisas com Jesus, Jesus ensinando as parábolas, as coisas, eles foram moldados por Jesus. Ele foi aprendendo. Aí Jesus mandou eles, de 2 em 2, inclusive Pedro, né, foi com Mateus, se não me engano, que ele foi, né? Ele foi lá pregar e fez cura, essas coisas em nome de Jesus. Então, ele foi passar adiante o que o mestre havia ensinado ali, põe em prática. Depois ele volta, continua servindo Jesus, até que Jesus fez o quê? Morreu. E aí ele ressuscitou, tudo mais, foi embora para o céu. Pedro, então, ele passou a ser quem? Uma pessoa que sabia os ensinamentos de Jesus. E ele, então, passa adiante a ensinar aquilo que o seu mestre ensinou, ele passou a ensinar as pessoas. Então ele passou a servir ao seu mestre agora, né? Ele foi um estudante, ele aprendeu, ele seguiu o seu Senhor e agora ele está servindo o Senhor e passando o ensino adiante. Então, mas para Pedro poder passar esse ensino adiante, ele tem que viver aquilo. Então, por exemplo, eu não posso chegar para vocês e falar: não como carne imundas, não como carne de porco. E aí depois, algum dia, alguém me vê no restaurante comendo carne de porco. Aí eu não estou servindo, não estou sendo um discípulo, entendeu? Muito estou sendo ali um instrumento de Deus para levar a mensagem para as pessoas, mas o discípulo eu não estou sendo, você entende? Então, o discípulo, ele vai aprender com o mestre, ele vai aprender e seguir o mestre, e aí ele vai começar a seguir, ele vai começar na vida dele, viver o que o mestre ensinou para ele, e ele vai então passar adiante. E era o que Pedro fazia, e o que os discípulos faziam, o que Estevão estava fazendo, por exemplo. Estevão, ele conheceu Jesus lá nas pregações, tudo, ele esteve lá entre os discípulos, ele não era apóstolo, mas ele era discípulo. E ele foi ouvindo as pregações e ele passou adiante, começou a passar adiante o que Jesus tinha ensinado, a ressurreição, tudo mais, as coisas, e ele começou a ser perseguido por isso, e ele foi preso, né, ele foi amarrado lá, e foi morto, apedrejado, por conta de estar levando a mensagem do Senhor. Então, ele cessou a vida dele para viver, para levar a mensagem. Ele sabia que ele podia ser morto, mas mesmo assim ele insistiu em servir aquele Senhor que ele conheceu. Então ele servia aquele Senhor. Ele seguiu aquele Senhor, ele aprendeu aquele Senhor e ele agora servia. Então ele estava lá para servir, nem que ele tivesse que dar a vida dele para levar a causa de Jesus adiante, e foi o que ele fez. Ele pregou até a sua morte. Né? E quando estava morrendo, ele ainda perdoou seus assassinos, dizendo: Deus, não impute a ele esse pecado, está me apedrejando. E um dos assassinos dele foi justamente o apóstolo Paulo, que na época era chamado Saulo de Tarso. Né? Então, queridos irmãos, basicamente é isso. Nós temos que entender que o discípulo ele vai servir como uma extensão do mestre futuramente, entendeu? Ele não é só o aluno, não, ele é o aluno que ele está aprendendo, né? Ele está ali aprendendo, é como se eu fosse, por exemplo, um aluno da faculdade, vamos supor. Eu vou na faculdade e estou lá aprendendo como professor de matemática, como eu fui, né, para ser professor de matemática, e aí eu saio de lá e vou lecionar matemática. Então, eu estou sendo um discípulo daquele professor de matemática, porque eu vou ensinar, eu vou ter o quê? As mesmas características parecidas com as que ele me ensinou. Você entendeu? Entendeu? O que eu aprendi na escola, o que eu aprendi na faculdade, eu vou passar adiante. Então, que nem eu, por exemplo, qual que é a minha técnica geralmente para ensinar matemática? Eu dou exemplos, explico um pouco sobre a definição do exemplo e trago exercício. Foi assim que eu fui ensinado. Então, eu sou um discípulo dos professores que me ensinaram quanto a isso. Entendeu? Então, você vai passar adiante, você vai ser uma extensão do mestre. Então, quando Jesus foi embora, os discípulos e seus apóstolos, não foi só os apóstolos que pregaram, os discípulos também, né? Passaram a ser o quê? Uma extensão. Jesus não está aqui mais para falar.
mas os seus discípulos estavam, né? Jesus já tinha ido embora para o céu, né? Já tinha ido embora e os seus discípulos estavam ali pregando, levando a mensagem. Pedro, depois que Jesus subiu ao céu, depois que ele recebeu o Espírito Santo lá no Pentecostes, ele foi lá e converteu não sei quantas pessoas, não sei se foi 300 mil pessoas, não lembro quantas foram lá que se batizaram naquele dia lá que Pedro pregou. Parecia que foi muitas pessoas, 3.000 pessoas, eu não lembro exatamente quantas foi. Sei que foi muita gente que foi batizada naquele dia. Por quê? Porque o discípulo de Jesus estava ali pregando, o apóstolo estava ali, né? Ele estava ali pregando. Pedro, além de apóstolo, ele era um discípulo. Ele aprendeu com Jesus, ele viveu com Jesus, e agora era ele quem estava como mestre no lugar de Jesus. Agora era ele que tinha que fazer discípulos para Jesus. Só que ele não ia fazer discípulo para ele, mas sim para Jesus, porque ele estava levando a mensagem de outro. Então, é isso que é ser um discípulo. É você aprender com o seu mestre, é você estar ali, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo com o seu mestre ali, que é a palavra do Senhor, aprendendo com Jesus, e aí você levar a mensagem dele adiante. Então você vai servir ele, você vai seguir ele, aprendeu com ele, vai servir ele, vai viver com ele, vai viver a vontade dele. Isso é ser um discípulo. Será que você está pronto para ser um discípulo? Será que você está ali dentro da igreja, servindo a causa da igreja, ajudando a causa da igreja? Ou você está sendo só mais um? Será que você está ajudando seus semelhantes a se voltar para Deus? Ou está pensando só no seu umbigo, sendo egoísta? Hã? Você acha que só de você servir a Deus você vai estar salvo? Se você não ajudar o seu próximo, eu sinto lhe dizer, mas você não vai estar salvo. Por quê? Porque Deus exige que nós sejamos, praticamos as boas obras para estar salvo. Ou seja, a nossa obrigação não é só estar lá, mas nós temos a primeira obrigação em casa. Os nossos filhos têm que estar com a gente lá. Porque se nós chegarmos lá, nossos filhos não tiverem, falar, por que teus filhos não estão com você? Cadê teus filhos? Você foi negligente com eles, você também não vai entrar no reino do céu. Agora, se você fez a sua parte, mesmo assim se desviaram, Deus vai falar, não, tudo bem. Teus filhos não estão porque eles se desviaram. Você fez a sua parte, pode entrar. Né? É assim que é, irmãos. Deus vai julgar desta maneira. Então, lembre-se, nós temos que fazer nossa causa em casa, na vizinhança. Então, o bom exemplo que nós vamos dar já faz parte da pregação. É a mesma coisa, uma pessoa careca ir lá e fazer propaganda de um tônico para nascer cabelo. Alguém vai acreditar nisso? Não, porque esse careca não está usando tônico. Uma pessoa banguela fazer propaganda de creme dental. Ou uma pessoa com o dente tudo podre. Não tem como. Entendeu? Ou uma pessoa obesa fazendo propaganda de um produto para emagrecer. Não rola, né? Ou um cara alcoólatra, bêbado, tá lá bêbado fazendo propaganda contra a bebida alcoólica. Não tem credibilidade. Entendeu? Mesma coisa nós como discípulos. Se nós não estivermos vivendo a causa, não estivermos sendo bons exemplos, a nossa mensagem não vai alcançar onde deveria. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é viver a causa do Senhor, é estudar a Bíblia, viver ela. Para depois, então, eu levar o bom exemplo para os meus vizinhos, para as pessoas à minha volta. Eles têm que olhar para mim, para a minha família e ver a diferença que é viver para o Senhor. Porque senão, eu vou dar um exemplo, nem eu mesmo, não estou dando um exemplo aqui. Porque eu, quando estouro algumas coisas, a minha prima vê aqui, por exemplo, ela não está no caminho de Deus. Né? E ela poderia estar, mas ela, por problemas na vida dela, se desviou do caminho. Mas ela poderia estar, se ela vê o meu bom exemplo, através de mim ela pode voltar. Mas eu não venho sendo um bom exemplo, por quê? Porque muitas vezes eu estouro, então isso acaba levando um mau exemplo para ela. Mas muitas vezes isso aí é porque eu não aguento certas situações, mas não é que eu tento lutar contra isso, eu tenho que lutar. Porque não é certo realmente eu estourar algumas vezes. Mas, por outro lado, às vezes é melhor a gente estourar do que a gente ter um ataque cardíaco. Vocês não acham? Então, queridos irmãos, é assim que nós possamos viver para o Senhor. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento? Que Deus amado, obrigado por mais este momento, obrigado por mais esta mensagem. Que o Senhor esteja comigo, que o Senhor possa estar com as pessoas que estão me ouvindo, que nós possamos ser discípulos do Senhor, servir a Ti, crucificar nossa vontade, estar contigo, levar nossa mensagem às pessoas, ensinar as pessoas o que o Senhor nos deixou ensinado, ser pessoas que vão levar a mensagem a Ti, ser pessoas que vão ajudar pessoas a levar a mensagem aos seus semelhantes, trazer as pessoas para Deus, e que possamos estar juntos com as pessoas na vida eterna, Senhor. Abençoe e derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai.
Possamos não ser só membros de igreja, mas discípulos também, Senhor. Peço, Senhor, que seja sempre conosco, Pai. Se tiver alguns dos membros aqui do canal, inscritos ou não no meu canal, que estiverem me ouvindo, que estiverem trabalhando, e aqueles que não estiverem ouvindo, mas estão inscritos no canal, estiverem trabalhando também, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Que assim seja, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, que abençoe a todos. Amém, Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, queridos irmãos. Que assim seja. Lembre-se, vivam para Deus. Ser um discípulo não é simplesmente você só levar a mensagem da pessoa, não é só você seguir a igreja, não. É uma coisa muito mais forte. Ser um missional é mais do que ser um missionário. Que é justamente o missionário que nós devemos ser. Vamos dizer que é um missionário missional. Porque ele é mais do que simplesmente um missionário, é muito mais. Porque fala, então o missionário veio aí do R.R. Soares e fala que ele é um missionário, né? Missionário do R.R. Soares. Mas não é só isso. É muito mais do que o que ele faz ali, ser um missionário, né? Muito mais. Então, por isso surgiu o nome missional, para algo mais do que o missionário, entendeu? Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Que possamos servir o Senhor da melhor maneira possível, tá certo? Grande abraço a todos, que Deus te abençoe a todos. Amém.